A escrava Isaura. Resumo do capítulo 39. Malvina diz ter medo que Isaura roube seu lugar na casa e no coração de Leôncio. A escrava afirma que seu maior sonho é sair dali livre com seu pai. Almeida diz que talvez seja a última vez que eles se veem, mas o coronel pede a Deus que não. Almeida agradece pela amizade verdadeira e pede que ele proteja Isaura de Leôncio. Sebastião responde que não vê como pode protegê-la. Almeida sugere que a leve para sua casa como parte da dívida, mas o coronel responde que Leôncio não permitiria e que assim Henrique ficaria mais próximo dela. Sebastião promete fazer tudo pela escrava e se despede. Antes de ir embora, ele se senta na cama e pede para o compadre ter força. Almeida diz que seu próprio filho tem nojo dele. Sebastião aconselha que, quando estiver prestes a morrer, peça perdão a Deus, e Almeida diz que já planeja isso. Os dois se despedem. Tomásia diz que pagaria para ver a cara de Leôncio quando o sargento o ameaçou de prisão. O sargento conta que ele está muito bem avisado de que, se algo de ruim acontecer com elas, ele irá para a cadeia. Tomásia se impressiona com a firmeza dele, enquanto ele se encanta pelo sorriso dela. Sebastião diz que seu compadre não está bem. Henrique fracassa ao suplicar a ajuda de seu pai para libertar Isaura. Sebastião afirma para Leôncio que Henrique é honesto e que não iria traí-lo. O crápula afirma que o cunhado é capaz de tudo. Henrique o xinga, mas é advertido por seu pai. O coronel afirma para o genro que cada vez mais se decepciona com ele. Também diz que Almeida está lúcido, mas que está se consumindo por causa do aborrecimento que ele lhe causa. Leôncio diz que não tolerará mais ofensas. Sebastião diz que o mal dele é achar que sairá impune de todas as maldades que fizer e lhe aconselha a tratar Malvina bem. Sebastião o ameaça dizendo que, se ele maltratar sua filha, irá fazer com ele pior que a condessa, indo até o cartório cobrar a dívida e até tomando a fazenda. Bernardo e André se encontram. Bernardo mostra sua carta de alforria. André diz que também quer conseguir e conta tudo o que aconteceu no quilombo. Bernardo conta tudo o que aconteceu na casa de Tomásia. Bernardo desconfia que André esteja de caso com Moleca. Malvina se despede de seu pai e de seus irmãos. Sebastião manda Leôncio tratar bem Malvina. O crápula diz que ela deveria ter aproveitado a carruagem para ir para casa. Ela afirma que sua casa agora é a fazenda de Almeida. O malvado diz que é dela, dele e de Isaura. Ela fracassa ao tentar lhe dar um tapa. Malvina repudia o amor de Leôncio por Isaura. Ele afirma que isso é o que tem para oferecer. Ela afirma que ele deveria tratar a escrava como uma irmã, não como mulher. Leôncio impede que Isaura saia da sala e Malvina questiona se ele quer humilhá-la na frente da escrava. Isaura diz que, enquanto Almeida estiver vivo, é a ele que ela deve obediência, pede licença a Sinhá e se retira. No açougue, Miguel conta que só poderá fugir quando Isaura decidir. André diz que é uma pena eles não poderem ir agora, aproveitando a escolta de Gabriel e Bernardo. Miguel agradece a oferta e André diz que pode esperar o tempo que for para levá-los ao quilombo. Isaura pede para o padrinho se esforçar para comer. Ele responde que seu fim está chegando. Ela pede para não deixá-la sozinha. Almeida aconselha que ela passe a noite com ele, pois Leôncio perdeu o respeito por Malvina e é melhor evitar o pior. Ela concorda, e ele manda que, quando morrer, ela fuja para escapar de Leôncio. Miguel diz para André que é perigoso ele continuar ali e que é melhor que vá para o quilombo. Bernardo diz que já está com as ferramentas prontas. Gabriel diz que, antes de partir, irá se despedir de sua mãe, sua irmã e de Helena. Miguel aconselha ter cuidado ao visitar Helena, mas Gabriel diz que não pode ir embora sem se despedir dela. André diz que irá ver Isaura antes de voltar. Miguel diz que Leôncio irá matá-lo se o pegar, mas o negro está decidido a vê-la. Isaura diz para seu padrinho não se preocupar com ela, mas ele não quer comer e diz que está cada vez mais difícil respirar. Ela pede para que ele descanse. Malvina diz que Leôncio foi muito desrespeitoso com seu pai, mas o crápula diz que ele o insultou. A Sinhá diz que não é certo o que ele está fazendo com o comendador e com ela, mas ele manda deixá-lo em paz. Ele começa a citar os dotes de Isaura e deixa claro que não desistirá de seu amor pela escrava. Almeida manda Isaura pegar uma caixa que está na segunda gaveta do móvel. Ela percebe que é a caixa de joias de sua madrinha, e ele manda ela pegar a chave. Ele manda que ela se sente e abra a caixa. Ela elogia as joias e conta os bons momentos que viveu com a madrinha. Ele lhe dá de presente, mas ela diz que não pode aceitar. O comendador afirma que daria ao compadre para pagar uma parte da dívida, mas Gertrudes gostaria que fossem dela. A jovem diz não poder aceitar por ser uma escrava,
mas o padrinho diz que ela era como uma filha e que as joias são dela por direito. A jovem diz que o certo seria dá-las a Malvina, mas ele responde que ela irá se separar de seu filho e, como não pôde dar sua liberdade, lhe dará as joias. O sargento termina de agradecer pela recepção delas, se despede, e Giocondo o acompanha até a porta. A matriarca diz que não gosta do sargento e questiona como ele ousa lançar galanteios para uma condessa. Tomásia diz para ela não se preocupar, pois seu único desejo é se livrar de Leôncio. Ela se lembra da promessa que fez ao corpo do conde, dizendo que iria se vingar de Leôncio. Henrique pede para o pai exigir que Paulo dê um atestado dizendo que Almeida está bem, mas ele responde que o comendador está nas últimas. Ele diz preferir perder os 35 contos de réis que o comendador lhe deve havê-lo casado com a escrava. Henrique questiona se a felicidade dele e de Malvina não contam, mas Sebastião se estressa por seus 3 filhos estarem apaixonados por amores impossíveis. Na cozinha, Isaura abraça André e questiona o que ele veio fazer. Ela fica feliz por ele estar bem. Ele diz que rezou por ela. Ela afirma que ele corre risco de morte. Ele conta que ninguém percebeu que chegou, mas ela afirma que não deveria se arriscar tanto. Ela conta que tem conseguido escapar das garras de Leôncio, e André diz que, se o Crápula lhe fizer algo, ele o matará. Ele conta que já sabe da possível fuga e que agora é o chefe do quilombo. Os dois trocam carinhos. Ela diz que não pode deixar o comendador sozinho nas mãos de Leôncio, e ele questiona se ela vai cuidar do homem que matou sua própria mãe. Isaura diz que ele se arrependeu e que não guarda mágoas. O negro diz que o que mais queria era que eles ficassem juntos, enquanto ela deseja que ele vá embora. Leôncio chega, mas André diz que, se ele chegar perto, cortará o pescoço de Isaura. Ele no começo resiste, mas depois sente medo das ameaças de André e larga o objeto de defesa pessoal. André solta Isaura, pega o objeto e foge. Leôncio manda Raimundo e Francisco irem atrás do negro, que sai em disparada com o cavalo. Leôncio diz que deveria ter deixado Isaura morrer, mas ela responde que André nunca a mataria. Ele a chama de ingrata. Ela diz que ficou com medo de acontecer uma tragédia com ela ou com André. Leôncio questiona se ela sabia que o negro viria até a fazenda, mas ela responde que não, pois ele apareceu de repente. O Crápula diz que preferiu deixar o escravo fugir novamente a deixá-la morrer e pede para que ela perceba o quanto ele a ama. Ela reconhece a boa intenção dele e agradece. Ela pede licença para fazer o escaldapés do comendador enquanto a água ainda está quente. Ele tenta se aproximar dela, mas ela insinua que a água fervente poderia cair acidentalmente nele. Ele diz que ela não conseguirá fugir para sempre. Francisco e Raimundo voltam para a fazenda para avisar a Leôncio que André fugiu em direção à cidade. Isaura faz o escaldapés do comendador, e ele questiona o que foi a gritaria lá embaixo. Ela diz que André esteve na fazenda para vê-la. O comendador responde que o negro a ama mais que a própria vida e que ele reparou nisso desde que os dois eram pequenos. Malvina diz que ficou apavorada com a gritaria e que se trancou no quarto. Leôncio diz que nunca ficou tão assustado, e Malvina pergunta se ele acha que o negro voltou apenas para matá-lo. Ela conta que todos dizem que André ama Isaura. O malvado jura que ainda pegará o negro. Francisco chega e conta que André fugiu em direção à cidade. Leôncio manda reunir mais homens porque já sabe onde ele está. Malvina questiona onde, e ele responde que está escondido com Miguel. O açougueiro questiona ao negro se alguém o seguiu. André diz que conseguiu fugir e que eles perderam seu rastro. Miguel torce para que ninguém o ache e pergunta como Isaura estava. Ele responde que do mesmo jeito, que eles têm de arrumar um jeito de tirarem ela de lá e que ficou triste por ela não ter fugido logo de uma vez. No bordel, Flor Delis, Margarida e Violeta estão felizes sobre os colos de Martinho e do sargento. Belchior chega e cumprimenta Violeta. O jardineiro questiona ao sargento o que deve fazer para entrar na milícia, mas o oficial caçoa dele, dizendo que não há farda que cubra a corcunda dele. Belchior diz que quem sabe, se for da milícia, arranjará uma mulher. As meretrizes e Martinho riem da situação. Violeta diz que ele está velho para a função e o esconde para que Leôncio não o veja. Martinho cumprimenta Leôncio, Raimundo e Francisco e questiona se eles vieram se divertir. As meretrizes se insinuam para ele, mas ele afirma que tem uma denúncia para fazer ao sargento sobre André. O malvado diz que o negro tentou matá-lo em sua fazenda e que fugiu para se esconder na cidade com Miguel. O sargento diz que farão uma busca lá agora mesmo. Rosa diz ter pena de Henrique.
Helena diz a Rosa que se encontrou com Gabriel. Rosa diz que ele é muito louco em voltar lá depois de ter queimado as sacas de café. Helena conta que ele foi escondido e que deu tudo certo. A escrava conta que viu André e que só irá com ele quando ganhar sua carta de alforria e for uma sinhazinha. Helena diz que Gabriel deve se encontrar com André, já que estará bem perto do quilombo. Rosa torce para que eles voltem bem ricos para fugirem com elas. Helena conta que Gabriel virá amanhã à noite para se despedir dela. Rosa fica chocada. Tomásia diz que Leôncio não tentará nada contra eles por enquanto, e Gabriel diz que a fazenda está bem protegida. Gioconda diz que isso não é vida. Tomásia afirma que pelo menos eles estão seguros, e Gabriel diz que irá para o garimpo. A matriarca fica preocupada. A condessa questiona onde fica o garimpo, e o irmão responde que perto do quilombo. Gioconda desaprova a ideia dele sair de casa para ir a um quilombo, e Tomásia concorda com ela, dizendo que o quilombo é muito perigoso. Gabriel afirma que foi batizado livre, que não vai para o quilombo e que nada de mal lhe acontecerá. Gioconda fracassa ao tentar convencê-lo a desistir da ideia, pois ele já está decidido a partir. A matriarca diz que ele poderá morrer, mas ele diz que a saúde dela é de ferro. Tomásia diz que lhe emprestará o dinheiro que ele quer para desistir do garimpo, mas Gioconda adverte, dizendo que ele irá fugir. Gabriel diz que não poderá aceitar, pois não sabe como pagará, mas ela afirma que ele pode abrir um comércio elegante e depois pedir a mão de Helena em casamento. O jovem responde que precisa de dinheiro para fugir, não para abrir um comércio. Gioconda e Tomásia proíbem Gabriel de ir até o quilombo. Malvina examina o comendador e diz que a febre diminuiu. Isaura dá graças a Deus e diz que ele terá uma boa noite de sono. Malvina diz que seu marido correu perigo e que ainda pode acontecer uma tragédia, pois Leôncio saiu atrás do negro. Isaura diz que rezará para que tudo termine bem. Malvina diz que rezará para que Leôncio encontre o negro, o traga acorrentado e o coloque no tronco. Isaura fica surpresa. Malvina manda que Isaura vá até seu quarto, pois ela precisa conversar. Isaura fracassa ao tentar resistir e sai. Malvina pega pelo braço e diz estar com vontade de maltratá-la. No quarto, Malvina fica estressada por Leôncio preferir deixar o negro fugir a matar a escrava. Isaura diz não ter culpa. Olhando para o espelho, Malvina questiona se teria que ser uma escrava para que Leôncio pudesse amá-la. Isaura pede para que ela não se torture, mas assim manda ela se calar e ficar ao seu lado no espelho. Ela questiona se ele a acha morena, mas relembra que ele já ficou com Rosa e outras negrinhas. Isaura diz que, quando ela permitir, sairá para ver Almeida. Malvina manda que ela fique, lembra que é sua senhora e lhe dá um tapa no rosto para que aprenda a obedecê-la. Malvina questiona se ele se apaixonou pelo sorriso dela. Isaura a elogia, mas a sinhá diz que não a comprará com elogios. Malvina relembra que ela é apenas uma escrava e que sua mãe também passou por isso com Josefa, a mãe de Rosa. Isaura diz que nunca se deitou com Leôncio e que nunca fará isso. Malvina ameaça, dizendo que, se acontecer alguma coisa entre escrava e seu marido, ela quebrará dente por dente de Isaura.